Você já parou para pensar quantas vezes os numerais aparecem em editais, leis e documentos oficiais? E quantas vezes uma simples troca entre cardinal e ordinal pode custar pontos preciosos na sua prova? Nesta aula, você vai dominar completamente a classificação e o emprego dos numerais, desde a diferença entre cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, até as regras de concordância, grafia por extenso e adequação à norma culta que as bancas adoram cobrar. Prepare-se para transformar esse conteúdo em pontos garantidos na sua aprovação. Os numerais aparecem em praticamente todas as provas de língua portuguesa para concursos públicos, seja em questões objetivas sobre classificação morfológica, seja em análise de adequação à norma culta em textos oficiais. As bancas adoram cobrar a diferença entre cardinal e ordinal em contextos como séculos, capítulos de lei e endereços. Além disso, questões sobre concordância de gênero com 200 e 200, sobre grafia por extenso versus algarismos e sobre o emprego correto de fracionários em textos jurídicos são recorrentes. Dominar esse conteúdo não é apenas resolver questões de gramática, é garantir correção na redação discursiva, na elaboração de pareceres e na interpretação precisa de enunciados que envolvem quantificação. Candidatos que dominam os numerais demonstram rigor linguístico e atenção aos detalhes, competências essenciais para a aprovação em concursos de alto nível. Os numerais classificam-se em 4 categorias principais, cada uma com função semântica e sintática específica. Vamos começar pelas duas mais fundamentais: cardinais e ordinais. Numerais cardinais indicam quantidade absoluta, contagem exata de seres ou objetos. São os numerais básicos da contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, milhão, bilhão. Exemplos práticos: comprei 3 livros para o concurso. O edital prevê 1.500 vagas. A população ultrapassa 200 milhões de habitantes. Os cardinais são invariáveis em gênero e número, com exceção de 1/1, 2/2 e as centenas de 200 a 900. Note que milhão, bilhão e trilhão são substantivos masculinos, não numerais propriamente ditos, e por isso admitem plural: 2 milhões de reais. Numerais ordinais indicam ordem, posição em uma sequência. Expressam a ideia de sucessão: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, centésimo, milésimo. Exemplos: fui aprovado em terceiro lugar. Moro no 12º andar. Estamos no 21º século. Os ordinais flexionam-se em gênero e número: primeiro barra primeira barra primeiros barra primeiras. É importante memorizar as formas corretas, pois erros são comuns. 11º e não 10º com hífen, segundo acordo ortográfico vigente. Trigésimo e não trintésimo. Octogésimo e não oitogésimo. Os ordinais são indispensáveis em contextos que exigem hierarquização, como classificações em concursos, numeração de capítulos e artigos de lei, designação de andares em edifícios, séculos, papas e reis. Além dos cardinais e ordinais, temos 2 categorias que expressam relações proporcionais: multiplicativos e fracionários. Numerais multiplicativos indicam multiplicação, quantas vezes uma quantidade é repetida. Expressam ideia de proporção ou aumento: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo, cêntuplo. Exemplos: o lucro foi o dobro do esperado, a pena pode ser aplicada em triplo, o valor é quádruplo do inicial. Esses numerais podem funcionar como substantivos, recebi o dobro, ou como adjetivos, dose dupla. A partir de décuplo, o uso torna-se raro na língua cotidiana, mas permanece correto. Os multiplicativos são especialmente relevantes em contextos jurídicos, administrativos e comerciais, onde se estabelecem relações proporcionais entre valores, prazos ou penalidades. Numerais fracionários indicam divisão, parte de um todo. Expressam fração ou fragmentação: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo, milésimo, milionésimo. Exemplos: comi meio sanduíche, herdei um terço da herança, a taxa é de 3/5 do salário mínimo. Os fracionários concordam em número com o numerador: 2/3, 3/4, 5/8. Observe que meio, como numeral fracionário, concorda com o substantivo, meia porção, meio litro, diferentemente do advérbio meio, que é invariável.
ela está meio cansada. Os fracionários são fundamentais em contextos técnicos, jurídicos e matemáticos, onde a expressão de partes proporcionais é necessária para estabelecer direitos, obrigações, divisões patrimoniais e cálculos precisos. O emprego correto dos numerais na norma culta envolve regras de concordância, grafia, leitura por extenso e adequação ao registro formal. Vamos começar pela concordância de gênero. Os numerais cardinais 1 e 2 e as centenas de 200 a 900 concordam em gênero com o substantivo uma candidata, dois candidatos, 200 páginas, 300 artigos. Os ordinais concordam sempre, primeira turma, segundo colocado, terceiras partes. Exemplo formal: foram nomeadas 201 servidoras, e não 201 servidoras. Atenção! Ambos e ambas também são numerais duais e exigem concordância. Ambos os réus, ambas as testemunhas. Agora, a grafia por extenso versus algarismos. Em textos formais e redação oficial, números de 0 a 10 costumam ser escritos por extenso, de 11 em diante em algarismos. Porém, essa regra admite variações conforme o manual de redação adotado. O Manual de Redação da Presidência da República recomenda números redondos grandes por extenso, 10.000 servidores. Números exatos em algarismos, 10.347 servidores. Nunca inicie frase com algarismo. 15 candidatos foram aprovados, e não 15 candidatos foram aprovados com algarismo. Em documentos jurídicos, é comum grafar o número duas vezes. Condena o réu ao pagamento de R$ 10.000, abre parênteses, R$ 10.000,00, fecha parênteses. Essa duplicidade garante clareza e evita ambiguidades ou adulterações em documentos oficiais. Agora vamos tratar de regras específicas de emprego que são campeãs de cobrança em provas. Leitura de ordinais em séculos, papas, reis e capítulos. Até décimo usa-se ordinal, de 11 em diante, cardinal. Exemplos: século V, algarismo romano 5, século XX, algarismo romano 20, Papa Bento XVI, Bento XVI em algarismo romano, Luís XIV em algarismo romano, capítulo 9, algarismo romano 9, capítulo 15, algarismo romano 15. Atenção! Quando o numeral vem antes do substantivo, usa-se sempre ordinal. 15º capítulo, 20º século. Essa regra é fonte comum de erro em provas e redações, exigindo memorização cuidadosa para aplicação correta em contextos formais. Agora, emprego de ordinais versus cardinais em endereços e datas. Em endereços, para andares e apartamentos, prefere-se ordinal até décimo, cardinal depois. Terceiro andar, décimo andar, andar 15. Em datas, usa-se ordinal apenas para o primeiro dia do mês. 1º de maio, 2 de maio, 30 de maio. Nunca 30º de maio. Essa convenção reflete o uso consagrado pela norma culta e deve ser respeitada em correspondências oficiais e documentos formais. Por fim, hífen em numerais compostos. Numerais cardinais compostos de 16 a 99 levam hífen apenas entre a dezena e a unidade quando não há conjunção. 21, sem hífen. 32, sem hífen. Ordinais compostos como 11º e 21º são escritos sem hífen, segundo o acordo ortográfico vigente. Atenção! 1500 não leva hífen, pois 1000 é milhar, não dezena. As bancas adoram criar armadilhas envolvendo numerais, e conhecer essas pegadinhas é meio caminho andado para garantir seus pontos. Primeira armadilha clássica: confundir ordinal e cardinal em sérios e capítulos. Lembre-se, até décimo ordinal, de 11 em diante cardinal. Então, século V mais século XX. Muitos candidatos escrevem século XX, e isso está errado. Segunda pegadinha: concordância de gênero com centenas. 200 artigos mais 200 páginas. A banca adora colocar 200 páginas para você marcar como certo, mas está errado. Terceira armadilha: grafia de 100 versus 100. 100 é usado em compostos, 110, 150. 100 é usado isolado, R$ 100. Muitos candidatos escrevem 150 e isso está incorreto. Quarta pegadinha: hífen em numerais compostos. 21 não leva hífen, pois há conjunção i.
11º também não leva hífen, segundo o acordo ortográfico vigente. Quinta armadilha: meio como numeral versus advérbio. Meio litro, meia dúzia, meio concorda porque é numeral fracionário. Ela está meio cansada. Meio não concorda porque é advérbio. Fique atento a essas pegadinhas, pois elas aparecem em praticamente todas as provas de concursos públicos. A alternativa correta é a B. Vamos entender por quê. A alternativa B afirma que a expressão 3/4 constitui numeral fracionário em que o numerador 3 determina a flexão de número do denominador, resultando na forma plural quartos, para indicar a fração correspondente. Isso está perfeitamente correto. 3/4 é um numeral fracionário, e a regra de concordância interna dos fracionários determina que o denominador concorda em número com o numerador. Como o numerador é 3, que é plural, o denominador fica no plural, quartos. Se fosse 1/4, o denominador ficaria no singular. 2/3, 3/5, 5/8, todos seguem essa mesma regra. Agora vamos às alternativas incorretas. A alternativa E. Ela afirma que 150 está incorretamente grafada, pois a forma correta seria 150, uma vez que 100 só deve ser empregado quando seguido imediatamente de numeral inferior a 10. Isso está errado. 150 está corretamente grafada, pois 100 é empregado em numerais de 101 a 199. 100 é reservado para o numeral exato 100 isolado, R$ 100, 100 candidatos. Mas 110, 150, 199, todos usam 100. Alternativa C. Ela afirma que 82 deveria ser grafado com hífen entre todos os seus componentes, resultando na forma 80 hífen e hífen 2. Isso está errado. 82 não exige hífen entre 80 e a conjunção e. A regra é: numerais compostos de 21 a 99 mantêm a conjunção e sem hífen. O hífen só apareceria se não houvesse conjunção, mas no português padrão sempre há a conjunção e entre dezena e unidade. Alternativa A. Ela afirma que o numeral 67 apresenta erro de grafia, pois a forma correta do cardinal correspondente a 67 unidades é 67, sem qualquer alteração ortográfica necessária. Essa afirmação é tautológica e não apresenta análise relevante. Ela apenas repete que 67 está correto sem acrescentar informação gramatical substantiva sobre classificação ou emprego. Não há erro em 67, mas a alternativa não contribui com análise útil. Alternativa D. Ela afirma que a palavra trimestre, no contexto apresentado, funciona como numeral coletivo que indica conjunto de 3 meses, classificando-se como elemento de valor numérico exato na estrutura frasal. Isso está errado. Trimestre é substantivo comum que designa período de 3 meses, não numeral coletivo. Numerais coletivos são termos como dúzia, que indica 12 unidades, dezena, que indica 10 unidades, centena, que indica 100 unidades. Trimestre não expressa a quantidade exata de elementos contábeis, apenas designa um período temporal. Portanto, não se classifica como numeral coletivo. Vamos recapitular o que você dominou nesta aula. Você aprendeu a classificar os numerais em cardinais, que indicam quantidade, ordinais, que indicam ordem, multiplicativos, que indicam multiplicação, e fracionários, que indicam divisão. Você dominou as regras de concordância de gênero com 1, 2 e as centenas, a grafia por extenso versus algarismos e o emprego correto de ordinais em séculos, capítulos, endereços e datas. Você conheceu as armadilhas clássicas de banca, como a confusão entre ordinal e cardinal em séculos, a concordância de centenas e a diferença entre 100 e 100. E você resolveu uma questão comentada que consolidou todo esse conhecimento na prática. Agora é hora de fixar esse conteúdo. Vá até a sua apostila e resolva os exercícios sobre numerais. Pratique a classificação, teste seu domínio das regras de concordância e grafia e identifique as pegadinhas antes que elas apareçam na sua prova. Lembre-se, dominar os numerais é garantir pontos em questões objetivas e correção na redação discursiva. Vamos juntos rumo à sua aprovação.